Boa noite, pessoal. Nem tão boa noite assim, né? Mas também sem muitas novidades. Na verdade, o pessoal tá me perguntando no grupo, então é muito mais fácil eu fazer o vídeo, fazendo uma análise geral, prévia, do que ficar replicando um por um, para que todos possam entender e também manter a calma. Eu tô com a minuta aqui. Não podemos garantir que vai ser essa a decisão final. Provavelmente já deve ter sido assinada a decisão final a respeito dos decretos. Mas, basicamente, o que está circulando nos grupos é essa informação, é esse decreto que eu estou aqui. E eu li ele todinho, cada ponto, né, para tentar entender alguns pontos e poder passar algumas informações que possam ser relevantes. Ao todo são 15 que eu consigo destacar aqui de mais importantes, mas pode não parecer, mas não é tão terrível assim como algumas pessoas estão pintando. Ele atinge diretamente, vamos dizer, as pessoas que trabalham no comércio com arma de fogo, porque as pessoas que já têm as suas armas, graças a Deus, não se falou em tomar, obrigar a devolução de armas, nada disso, né? Então, houve algumas coisas que dificultaram, sim, e algumas outras coisas que vão ficar paradas até que saia uma lei que regulamente ou uma instrução nova que regulamente as decisões da Lei 10.826, que é a Lei do Desarmamento de 2003. Então, primeiramente, uma coisa que já vem destacada no nome do decreto, né? Está paralisado o registro para aquisição e transferências de armas e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, particulares e munições e novos registros. Ou seja, temporariamente, nós não vamos conseguir transferir armas restritas entre atiradores, não vamos conseguir emitir novos CRs, novos certificados registros, né? Certificados de registro. Então, momentaneamente paralisado. Isso não é uma decisão permanente, tá, pessoal? Por quê? Porque está protegido por lei. Eles não podem proibir novos atiradores de se registrarem. Momentaneamente, até regulamentar com novas decisões, está suspenso por um prazo de 60 dias, podendo ser renovado por mais 60. Vocês vão entender a importância desse prazo mais à frente. Então, os registros CRs, essa é a parte principal, está congelado. E aqueles que estão em andamento? Bom, o decreto ele é bem claro, suspende a concessão de novos registros para atiradores, inclusive para clubes, escolas, temporariamente, tá? Temporariamente, até os trabalhos serem terminados para ter uma nova regulamentação da Lei 10.826. Esse é o primeiro ponto. Das modificações, deve ser cadastradas no Sinarme no prazo de até 60 dias as armas que estiverem registradas em outros órgãos. Nós, a grande maioria dos atiradores, estamos com as armas cadastradas através do Exército, no Sigma. Então, essa primeira decisão aqui diz que nós vamos ter que cadastrar as armas junto ao Sinarme num prazo de até 60 dias. O que já dá margem para uma revogação desse decreto, porque está em lei, inclusive a de 10.826, que diz que dá cada órgão a sua autoridade e a sua obrigação. E para o tiro esportivo está a cargo do Exército. E segundo esse artigo aqui do decreto novo de 2023, diz que nós teríamos que cadastrar junto ao Sinarme. Então isso está fora do que a lei exige. Então a gente com certeza haverá pedidos para a revogação desse decreto por causa dessa primeira decisão, tá? Mas, a priori, nós vamos ter que cadastrar as nossas armas do Sigma em alguma forma que eles vão estipular no Sinarme, que a gente ainda não sabe qual é.
A segunda mudança também era esperada, não é surpresa, o porte de trânsito caiu, né? Parágrafo único já deixa bem claro no artigo 7 que a guia de trânsito não autoriza o porte de arma, mas apenas o seu transporte desmuniciada, acondicionada de maneira que não possa ser feito o seu pronto uso e somente no percurso nela autorizado. Então, se for posto em prática, nós voltaremos a ser como era antigamente, onde nós teremos um percurso que nós podemos fazer da nossa casa ao clube de tiro, onde nós vamos poder estar conduzindo essa arma. Tá? Essa foi a segunda mudança importante. A terceira mudança diz respeito à quantidade de munições no Sinarme, pelo que eu pude entender aqui, porque mais à frente ela fala de uma quantidade maior para o atirador esportivo, de apenas 50 munições por ano, no artigo 12. Mais uma vez reforçando aqui na frente aqui o tema do decreto, né? Fica suspensa até a entrada de vigor de nova regulamentação a abertura de novos clubes e escolas de tiro e colecionadores, atiradores e caçadores. Então foi a quarta e a quinta mudança. Não pode abrir clubes temporariamente, nem pode se fazer novos registros, que é a quinta mudança. Seguindo lendo essa bizarrice aqui, fala da quantidade dos clubes de tiro e o sexto ponto entra na prática do tiro esportivo por menores de 18 anos. Foi muito repercutido isso no território nacional recentemente. Houve-se essa questão que era permitido, depois não foi permitido mais, então fica definido que para um menor de 18 anos e maior de 14, para participar de competições, terá que ter autorização judicial. Coisa que para nós aqui em Santa Catarina não vai ser nenhum problema, porque o nosso estado é um apoiador do esporte. A sétima mudança é que, caso haja necessidade, os atiradores desportivos profissionais, desde que comprovada a necessidade para treinamento ou participação em competição, poderão exigir uma quantidade maior de munição, além da autorizada pelo decreto. A oitava mudança que nos atinge diretamente, fica suspensa a aquisição de insumos para recarga, ou seja, a gente não pode mais recarregar munição, né? Pessoas físicas, colecionadores, atiradores e caçadores, até a decisão nova que vai acontecer num prazo de 60 a 120 dias. A nona alteração é que para a renovação dos registros concedidos em regime anterior serão observados os requisitos desse decreto, respeitando assim o quantitativo de armas de uso permitido já autorizada. Isso aqui eu fiquei na dúvida, porque digamos que eu tenha 10 armas, essas armas vão vencer e quando eu for renovar os registros, teria que ser observado as regras desse decreto. Ou seja, eu não poderia renovar de todas, somente do que permite aqui. O que eu teria que fazer com aquelas? Teria que passar para outras pessoas, vender, entregar, fazer alguma coisa do tipo. Então, essa nona modificação aqui eu também acredito que será discutida para que possa ser derrubada, porque se eu tive o direito por um decreto, por uma lei que me autorizou a ter, não poderia se fazer uma nova que me prejudicasse, poderia sim que me beneficiasse, né? Não pode retroagir para prejudicar, e eu estaria sendo prejudicado. Então, não faz muito sentido essa nona decisão aqui que interfere diretamente para nós, tá? A décima mudança importante é sobre os calibres restritos, tá? Então não vai haver novos registros de calibre restrito por enquanto, nesse prazo de 60 a 120 dias. Não haverá registro de novos CRAFs para armas restritas. E quem tem arma restrita que vencer também não vai ser renovado. Ou seja, não vão renovar. E o que essa pessoa vai fazer? Bom, fica renovado automaticamente o CRAF, o registro, até a decisão nova que vai vir regulamentar. Então, se venceu agora em janeiro, você não se preocupa, pode ficar com ela vencida mesmo, porque você, por decreto, está garantido a validade do seu registro até vir essa nova decisão, que provavelmente será tomada por influência desse grupo de trabalho, né, que vai definir aí as novas decisões para regulamentar a lei de 2003. A 11ª modificação, 3 armas pelo Sinarme de calibre permitido.
Aí tem bastante informação que complementa sobre forças públicas. 12ª, tiro lúdico, né? Fica proibido as pessoas que não têm CR de atirarem no clube de tiro, que é conhecido como tiro lúdico ou tiro de entretenimento. Então, é um absurdo, né, galera? Se você tem intenção de adquirir uma arma ou entrar para o tiro esportivo, primeiro você tem que ser atleta para depois poder atirar. É o contrário, você não pode começar a praticar, a frequentar os clubes de tiro para poder criar amor, o desejo ou ver se você quer ser um atleta. Primeiro você vai ter que se tornar um para depois poder atirar. Essa foi a 12ª modificação importante que veio através desse novo decreto bizarro aqui, vindo direto das portas do inferno. Não será permitido porte de trânsito, mais uma vez reforçando, né, para bater mais uma vez aqui no artigo 14º. E a 14ª modificação, que não é uma modificação, mas que era uma discussão que havia muito, se falava muito, parágrafo único. As armas deverão estar acompanhadas do certificado de registro de arma de fogo e guia de tráfego. Tem que ter guia de tráfego, tem que ter o documento da arma e você tem que ter o teu CR. Beleza, galera? E a 15ª fala aqui que os atiradores e os caçadores, proprietários de arma de fogo, poderão adquirir no período de 1 ano até 600 unidades de munição para cada arma de uso permitido registradas em seu nome. Então, as 380, 38, essas todas aí que são de uso permitido, você vai poder comprar 600 munições por ano. Fora isso, galera, nesse monte de merda escrito aqui, o prazo para a conclusão dos trabalhos que vai ser montado por pessoas representantes do Ministério da Fazenda, Defesa, Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Advocacia Geral da União, Conselho Nacional de Segurança Pública e Sou da Paz e o Escambau de Bico, que são as entidades sem fins lucrativos que no final vão dar a opinião delas. Eles têm um prazo de 60 dias a contar da data da designação de seus membros, admitida sua prorrogação por igual período. Então o decreto passa a valer amanhã, eles vão montar a equipe para trabalhar, não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eles têm esse prazo para apresentar a avaliação deles, para que depois então seja tomada a decisão e crie-se a regulação nova no que diz respeito às armas. Pessoal, eu sei que é apavorante, é um cenário ruim, mas não é tão ruim assim como algumas pessoas imaginavam. Confesso que eu estou realmente muito triste, porque me atinge diretamente, porque é o meu trabalho, mas no seu caso, como associado, como filiado, como atirador esportivo, já aconteceu simplesmente aquilo que a gente sabia que ia acontecer. Então, por favor, fiquem tranquilos, evitem disseminar fake news, procurem informações concretas, informações verídicas através do clube. Nós estamos à sua inteira disposição para esclarecer todas as dúvidas, mas basicamente, se for esse decreto que foi assinado agora à noite, são essas modificações que aconteceram. Tudo continua normal, o clube continua aberto, você pode continuar treinando, vá treinar. Viram que os benefícios para o atirador esportivo profissional, se você for ler ali, vão ser maiores como era antigamente. Então, procure o clube, informe-se sobre o que você pode fazer, como você pode estar cadastrado ou filiado a uma federação nacional de tiro que pode te dar garantias. Nós temos que nos adaptar. A partir de fevereiro, os deputados e senadores voltam ao trabalho. Existem algumas PLs que estão tramitando, que podem entrar para ser a regulação. Hoje, o Lula cumpriu a promessa de campanha dele para os seus eleitores, certo? Daqui para frente, tudo que acontecer pode ser negociação política, pode ser que as coisas melhorem, pode ser que ele deixe ou permita que senadores da bancada da bala possam fazer as suas defesas e, através de lei, regular e recuperar o que nós perdemos com essas decisões, porque a parte do Lula ele cumpriu. Agora, dali para frente, é a democracia, vamos dizer assim. Como bom político, ele tem bons interesses, né? Como aquele, não bom político na palavra correta, né? Como mau político que sabe negociar bem, ele vai com certeza abrir mão de algumas coisas para ganhar
milhares de outras. E quem sabe as nossas ansiedades, os nossos anseios não sejam algumas das coisas que ele vai abrir. Além disso, pessoal, tudo que tiver em andamento, nós vamos interpelar por vocês. Judicialmente, com decisões, com processos coletivos, através do Proarmas, através do clube, através de uma associação de clubes, nós vamos fazer que a lei seja cumprida. E que se o decreto a partir de amanhã, tudo que tiver em andamento continue sendo feito, porque é o que a lei diz que tem que ser feito e a gente vai trabalhar. Se você tiver alguma dúvida, vá até o clube, estaremos abertos a partir das 14 horas e a gente vai responder e sanar qualquer dúvida que você talvez tenha. Beleza, pessoal? Que Deus nos proteja e que vocês todos consigam manter a calma para me ajudar, porque eu fiquei quase maluco, mas lendo friamente, analisando friamente, entendo que não é um momento para estar desesperado, porque foi bem menos pior do que eu achava que ia ser. E no final das contas, a gente ainda tem um fiozinho de esperança para conseguir combater essas decisões demoníacas tomadas por essa praga aí. Beleza, pessoal? Obrigado. Se gostaram do vídeo, clica aqui só para que chegue essa informação a mais pessoas. Distribua nos grupos se você quiser distribuir o link do vídeo. Vai ajudar que outras pessoas tenham essas informações. Beleza, pessoal? Boa noite, boa semana e que o nosso ano possa melhorar e possa ser muito bom para todos nós.